Beleza. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Já tem quantas pessoas aí? A produção aí? Três pessoas. Gente, vamos fazer uma oração, tá bom? Sejam bem-vindos. A gente vai iniciar hoje, exclusivamente, essa semana, a Escola de Servos na quarta-feira e também online. Mas na semana que vem a gente vai retornar às quintas-feiras e presencialmente, tá bom? Por conta do culto de casais que vai acontecer amanhã, a gente preferiu fazer na quarta e decidimos também que fosse online para poder também não ficar muito pesado para vocês, tá bom, gente? Vamos fazer a oração e a gente vai começar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus que nos alcançou com a tua bondade, misericórdia e, acima de tudo, com a tua salvação. Obrigado por desfrutar da tua presença, que nessa escola, Senhor, nessa aula, possamos ter a direção do teu Espírito nos guiando em tudo e que possamos ser, Senhor, abençoados e edificados nessa aula, Senhor, que o teu povo entenda tudo aquilo que será transmitido, Senhor, nesta noite. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pessoal, vocês podem interagir, tá bom? Podem tirar. O áudio tá bom aí, tá tudo ok. Vocês podem estar interagindo, tá bom? Tirando dúvidas, fazendo perguntas, tá bom? Tem Felipe aqui que está nos ajudando e vai nos sinalizar aqui quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá ok? O áudio tá tudo ok aí, tá certinho? Por favor, respondam aí pra gente saber, para iniciarmos, por favor. Gente, então vamos lá, tá ok, né? Maravilha. Semana passada nós falamos, né, ali um pouco sobre a questão da vocação. Finalizamos ali, já querendo entrar na questão da vocação. Falamos sobre os dons de serviço, os dons de ministério. Na verdade, não aprofundamos sobre os dons de ministério. Iremos continuar falando sobre vocação, tá bom? Os dons de ministério que nós falamos está referente ali, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, até o versículo 15, que fala a respeito dos 5 dons do ministério, que vocês sabem, né? Eu creio que vocês já sabem, né, quais são esses dons. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas, né? E hoje a gente vai falar sobre a vocação. A gente vai entrar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? E aqui tem a vocação. Vocação à existência, vocação humana, vocação cristã e vocação específica. Próximo slide é vocação à existência, né? À vida. Deus nos amou e nos quis participantes do seu projeto de criação como coordenadores responsáveis por tudo que existe, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A vida é a grande vocação. A gente percebe que no plano de Deus, ele decidiu nos incluir, né? Deus ele decidiu nos abençoar. Ele decidiu que nós seríamos participantes desse plano. A Bíblia fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Então Deus nos predestinou já com essa vocação. Então a gente vai justamente descobrir o que significa essa vocação, né? O que é vocação? Qual a diferença entre vocação e chamado? Existe isso, né? Vocação e chamado? Então a gente vai no próximo slide aí. Eu ainda tô um pouquinho rouco, gente. Hora ou outra aqui eu vou ter que estar bebendo uma aguinha, tá bom? Vocação humana. Aliás, assim, a gente vai falar sobre esses pontos que nós falamos no slide exterior. Depois a gente vai aprofundar sobre a questão da vocação propriamente dita, tá bom? Vocação e chamado. Então a gente vai falar sobre vocação à existência, né?
Vocação à existência, à vida, né? A gente já falou sobre isso. É justamente o que está lá em João 10:10. Eu queria ler para vocês, João 10:10, porque retrata muito bem aquilo que a gente falou aqui, que Jesus, ele nos inseriu nesse projeto dele, né? Ele tinha totalmente, as, ele tem completamente a liberdade de fazer aquilo que ele quer e no seu conselho, na sua vontade, ele preferiu, né, criar o homem e compartilhar da sua própria natureza com o homem, quando ele cria o homem lá no Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele compartilha dessa natureza, né, da sua própria essência ao homem. E assim ele torna o homem semelhante, né? Imagem e semelhança ali diz respeito a aquilo que tinha nele, né? Ou tem nele, e ele compartilhou com o homem, né? Então o homem é um ser moral, o homem é um ser inteligente, o homem é um ser espiritual, porque o próprio Criador ele compartilhou isso com o homem. Então, João 10:10, a Bíblia fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, esse é o desejo de Deus. O ladrão veio para matar e roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida, o zoe, né, no grego, a vida, a palavra vida significa justamente isso, né? Zoe ou zoe, que é vida plena. É uma vida que ninguém pode dar senão o próprio Criador. Ele é o mantenedor, ele é o supridor e ele é aquele que dá a vida ao homem. Ele pode dar e ele pode tirar, né? Então, essa é a vocação, né? A vocação da existência. Se existimos, é porque tem um Deus que nos trouxe a existência. Essa é uma vocação importante. Porque antes de sermos qualquer outra coisa, ou decidirmos ser qualquer outra coisa, precisamos entender que temos o fôlego de vida, foi o Deus Todo-Poderoso que nos privilegiou esse fôlego de vida e assim nos trouxe à existência, né? Só existimos porque o nosso Deus, ele nos trouxe à existência. O apóstolo Paulo vai falar que em Atos capítulo 17, que nós nos movemos e existimos porque nós somos feituras de Deus, nós somos criaturas de Deus. Logo, nós devemos honrar o Criador, né? Vamos lá. Isso fala da vocação à existência. Próximo aqui é vocação humana, ser gente, ser pessoa, né? Foi-nos dada a condição da liberdade dos filhos de Deus, inteligência e vontade, né? Isso aqui nenhum outro ser humano tem, né? Os animais não têm inteligência, né, no sentido semelhante ao homem, né? O animal ele não tem vontade, o animal ele não foi constituído, né, como nós. A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação, né? Nós estamos abaixo somente dos anjos, né? Mas nós temos um privilégio maior do que os anjos. Qual é? De pregar o evangelho, né? De propagar o evangelho. Os anjos, Tiago capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 16, eu vou ler aqui, né, para poder ter a certeza, vai dizer que os anjos desejaram, né, pregar o evangelho, mas isso foi incumbido somente a nós seres humanos. Por quê, gente? Porque os anjos não precisam de arrependimento. Os anjos não precisam de ser transformados. Os anjos, eles têm uma natureza diferente da natureza do homem. Então, os anjos, eles, sem dúvida nenhuma, foi constituído completamente diferente do homem. E nós, como seres mortais que somos, nós, como
seres que, infelizmente, herdamos a natureza pecaminosa, nós precisamos de salvação. Gente, desculpa, tá bom? Felipe, quando o pessoal te fizer alguma pergunta aí, tu pode me interferir aqui, tá bom? Ok, então no mundo aqui, no segundo ponto aqui desse tópico, vocação humana, que é ser gente, ser pessoa, diz assim: no mundo da exclusão acontece a desumanização e pode-se perder a condição de ser de pessoa humana, né? Pode perder a condição de pessoa humana. Isso dentro de uma perspectiva humana, dentro de uma perspectiva aonde muitas vezes as pessoas não olham, né, o ser humano como gente, né, como semelhante. Ai, Jesus. Não olham, não olham o ser humano justamente como ele de fato o é, imagem e semelhança de Deus. Então nós, queridos, que trabalhamos com gente, lidamos com gente, nós temos que ter a sensibilidade de perceber que todos os seres humanos, né, são especiais para Deus. Todos os seres humanos, eles têm um valor, né, que o próprio Deus colocou. Então não há ninguém na face da terra que não mereça a misericórdia ou o perdão de Deus, a não ser que ele não queira. Mas a pessoa humana, ela tem dignidade, né? Todo ser humano, ela carrega em si a imago Dei, que é justamente a imagem de Deus, né? Todo homem, ele nasce com essa imagem dentro dele. É uma imagem divina, é uma semente que o próprio Deus colocou dentro dele quando soprou ali na narina do homem o fôlego de vida. Então, a partir de Adão, que foi a matriz, né? Todos os homens nasceram também com esse valor divino. Então a gente não pode desprezar ninguém, a gente não pode descartar ninguém. Não existe lixeira nos céus, né? Deus não descarta ninguém. Deus, ele vai sempre tentar valorizar a pessoa humana, né? Porque foi ele que criou, foi ele que fez, foi ele que buscou, né, fazer com que fizesse com não, não vai dar certo, não. Porque senão eu não vou conseguir falar. Não tem problema não, Fé. Aqui é ao vivo. O pessoal quer me dar pastilha aqui pra me parar de tossir. A única coisa que pode me coisa aqui é a água. Bom, vamos lá, gente. Então, vocação humana ser gente. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não tiver a sensibilidade, né, de tratar bem as pessoas como elas de fato são, não como elas reagem, como elas nos tratam, né? Então, assim, já teve uma situação, né? Eu vou relatar aqui um episódio que houve em um dado lugar, aonde houve um distrato, né? De, um, de uma pessoa que trabalhava, né, numa recepção de uma igreja, aonde isso causou um mal-estar, né? Então, assim, não deve acontecer isso, porque a gente que está lidando com gente que são pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, nós que estamos aqui estudando, né, nos aperfeiçoando aqui através da palavra, a gente precisa entender essa importância. A gente precisa entender qual o valor de tudo isso, né? Qual o valor da pessoa humana. Bom, vamos lá, próximo slide aqui. Vocação cristã, vocação de filhos de Deus, né? Falamos sobre a vocação em relação à existência, né, à vida. Falamos sobre vocação no que diz respeito a ser gente. E agora nós iremos falar sobre vocação cristã, que é a vocação dos filhos de Deus. Através da vocação cristã, somos chamados à santidade, à perfeição, recebendo a mesma fé pela justiça de Deus, né? Ou seja,
Quando a gente passa a ser cristão, né, nós recebemos primeiro um selo, né? A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Isso acontece mesmo antes do batismo. Você não precisa se batizar para você ter esse selo, porque isso antecede o batismo. O batismo é mais uma experiência que você tem após a conversão. Então, quando você se converte, você já pode sim receber o selo de Deus, né? O penhor, a garantia que o apóstolo Paulo fala em Efésios lá, capítulo 1, 13 e 14. Então, essa vocação cristã é uma vocação de filhos de Deus. Nós fomos enxertados, né, nessa videira, né? O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 9, que nós herdamos isso da parte de Deus em Cristo Jesus. Então, nós somos chamados à santidade, à perfeição, recebendo a mesma fé pela justiça de Deus. Nós estamos sendo trabalhados, aperfeiçoados, lapidados, moldados para servirmos melhor, porque uma pessoa que passa por esse processo de aprendizado, né? Nós falamos algumas aulas atrás que antes de querer fazer alguma coisa, você precisa saber como fazer. Antes de você querer executar alguma coisa, você precisa primeiro se aperfeiçoar, você precisa ter conhecimento, você precisa passar por esse processo de aprendizado para que assim você possa, de fato, né, colocar a mão no arado. Lembra que eu falei que Jesus passou 3 anos modelando os discípulos? Não foi da noite para o dia que Jesus preparou eles, não foi da noite para o dia que eles começaram a servir na obra de Deus. Não, eles passaram durante 3 anos sendo ensinados pelo Mestre. Desculpa, gente. O Mestre teve tempo, né, para poder ensiná-los. Depois, o Mestre enviou o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam a promessa do Pai e assim eles começaram a propagar o Evangelho de Cristo com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Então foi isso que aconteceu. É isso que acontece quando nós entendemos qual é o nosso papel nessa vocação cristã, qual é o nosso papel nessa vocação de ser filhos de Deus. Nós temos esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Você é filho, você é filha, então como filho e como filha, você recebe privilégio, né? Tem responsabilidade, sim, né? Mas também tem privilégio. Tem direitos, sim, mas também tem deveres, né? Assim como todo filho, né, que tem direitos e deveres aqui nessa terra, nós também, em Cristo Jesus, temos direitos e temos deveres, né? Temos privilégios acima de tudo também, ok? Fomos, portanto, eleitos e chamados pessoalmente por Cristo para ser, como cristãos, testemunhas e seguidores do Mestre Jesus. Fomos chamados à fé. Assim, todos fazemos parte do reino de Deus, reino de sacerdotes, reino de profetas e reis. Observe que, em meio a tantos, Deus escolheu você. Em meio a tantos, Deus separou você, meu irmão, você, minha irmã, para fazer a diferença aonde quer que você chegar, aí, em qualquer lugar que você servir, você é um rei, você é um sacerdote, dentro dessa perspectiva aqui, né, da carta do apóstolo Pedro, que ele fala que nós fomos eleitos por Deus, né? Eu não escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu. Você não escolheu ser amada por Deus, foi Deus que amou você. Antes de você querer amar a Deus, Deus já te amava. Antes de você querer servir a Deus, Deus já serviu a você mediante o seu Filho Jesus Cristo ali na cruz. Então é isso que tem que nos mover. É isso que tem que impregnar o nosso coração, sabe? Esse desejo de retribuir esse amor de Jesus por nós,
porque essa escola aqui é uma escola de servos. O nosso mestre e Senhor, ele serviu aos seus discípulos, ele molhou, ele lavou os pés dos discípulos. Ele falou e ensinou através de ações e atitudes que o servo não é maior do que o seu senhor. Então nós somos servos, nós estamos aqui na condição de servos, nós para servir, para executar alguma coisa para Deus, nós somos servos, mas também temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus, né? Nessa condição de filhos, nós temos intimidade, nós desenvolvemos um relacionamento mais próximo, um relacionamento de pai e filho, de filho e pai, mas não esquecendo que o filho também ele desenvolve ou desempenha esse papel importante de servos. Amém, queridos? Glória a Deus. Assim todos fazemos parte do reino. Só dando só uma pincelada final aqui, é importante ressaltar isso aqui, porque assim, a gente falou sobre a questão do reino, né, de Deus, a forma como o reino ele flui, a forma como o reino ele trabalha, a forma como o reino ele é dinâmico, né? A forma como o reino se manifesta. O reino é invisível, porém real. O reino se manifesta através de uma mudança que acontece dentro dos nossos corações, do nosso interior. O reino acontece de uma forma semelhante ao fermento que nós não conseguimos ver, mas provoca uma mudança ali no bolo. Então, o reino de Deus é invisível para muitos, mas quando você começa a desfrutar e a experienciar esse reino dentro de você, esse reino não se torna mais visível para aqueles que estão à sua volta, porque você começa a sofrer uma metamorfose, uma mudança de mente, uma mudança no seu vocabulário, uma mudança na sua vida diária, o estilo de vida muda, os hábitos mudam, porque de fato a sua vida é nova em Cristo, você foi aceito por Jesus e você faz parte da família dele e hoje você consegue desfrutar, vivenciar, né, falar de resultados que hoje você obteve mediante o reino de Deus que habita dentro de você. O reino de Deus traz os recursos de Deus. O reino de Deus traz o poder de Deus, né? O poder de Deus é um poder ilimitado que está dentro de nós, né? O poder de Deus está dentro de nós, né? Mediante seu Espírito. Amém. Próximo tópico, vocação. Aqui agora a gente vai entrar um pouquinho mais, propriamente dito, na palavra vocação. Bom, gente? Quando dizemos que alguém tem vocação, afinal, o que queremos dizer com isso, né? A palavra vocação vem do verbo do latim vocare, né? O verbo no latim vocare tem essa ideia justamente de chamado, né? Vocação significa chamado. É, pois, um chamado de Deus. Logo, se há alguém que chama, deve haver outro que escuta e que responde o chamado. E isso chama-se vocação. Então, vocação e chamado é a mesma coisa, né? Vocação e chamado é a mesma coisa. Nós somos chamados à salvação e nós somos chamados também para fazer uma obra específica, né? Então, todos nós que estamos, que somos chamados por Deus, nós somos chamados primeiramente para ser salvo e depois para cumprir a sua missão, né? Lá em Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20, Jesus, ele, quando ressuscita dentre os mortos, ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos, né, de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ide fazer discípulos. Fomos salvos, né? E agora nós temos agora o quê? Que cumprir esse imperativo de Deus, fazer discípulos. E nós fazemos discípulos de várias maneiras, né? Não é só falando, tem gente que pode ter timidez de falar, né? Para falar de Jesus para alguém, mas você pode falar de Jesus com a sua vida, né? Você pode, através da vocação, porque todos que estão em Cristo Jesus foram vocacionados por Ele, tá bom, gente?
Por quê? Porque foram chamados. Ninguém pode dizer que não tem um chamado. Todos têm um chamado, porque todos foram chamados por Deus. Se você, né, se você ouvir alguém dizer, eu não tenho chamado da parte de Deus, é mentira, né? Ou talvez ela não entenda, mas todos nós temos um chamado, porque Ele nos chamou, nos vocacionou, que é a mesma coisa, para cumprir uma missão. Ide por todo mundo e fazer discípulos, né? O discípulo acontece quando entendemos a missão do Deus Todo-Poderoso, né? Ok. Vocação. Características do chamado de Deus. Aqui nós iremos tratar sobre 4 pontos, né? Inicial, sobre a vocação do chamado de Deus. Deus toma a iniciativa, esse é o primeiro ponto. Característica do chamado de Deus, o primeiro ponto dessa característica é Deus é que toma a iniciativa. Quando você lê a Bíblia, né? Quando você vai ler a Bíblia e você percebe que com Noé foi assim, foi Deus que chamou Noé. Com Abraão, mesma coisa. Abraão não conhecia Deus. Abraão vivia num contexto completamente idólatra, mas Deus que toma a iniciativa. Com Moisés foi a mesma coisa, com Samuel foi a mesma coisa, com Davi foi a mesma coisa, ou seja, com todos é Deus que, segundo o conselho da sua vontade, é que escolhe. Olha que privilégio, queridos. Você aí é escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus para cumprir esse chamado. Eita glória, deu uma vontade agora de falar em línguas estranhas. É forte. Aleluia. Você e eu, nós fomos chamados para cumprir essa vocação, essa missão, porque foi ele que tomou a iniciativa. Ele olhou lá e falou: Felipe, eu vou lhe escolher, né? Felipe aqui está na minha frente. Felipe, eu vou lhe escolher, Felipe. Você não se governa mais a partir de hoje. Eu escolhi você, Felipe. Então eu quero colocar no seu coração um chamado. Tem um chamado específico para você, Felipe. Assim é com você, meu irmão. Assim é com você, meu irmão. Assim é comigo. Nós somos privilegiados porque foi Deus que tomou a iniciativa. Eu não fiz menção de Deus, eu não pensava em Deus, mas Ele decidiu, aleluia, Ele decidiu me escolher, me vocacionar para cumprir uma missão, para falar do seu amor, para falar do seu nome. Não tem privilégio maior do que esse, meus queridos. Não há privilégio maior do que esse de ser escolhido por Deus. Aleluia. É tremendo isso, né? Segundo ponto, Deus chama pelo nome. É pessoal, né? A gente percebe alguns relatos, Deus chamando Abraão pelo nome, Deus chama Samuel pelo nome, Deus chama Moisés pelo nome, né? Moisés, Moisés, né? Abraão, né? Deus faz menção do nosso nome. Então, por quê? Quando fala que o chamado é pessoal, é porque Deus conhece quem somos. Deus chama Jeremias, né, antes mesmo e santifica Jeremias, consagra Jeremias antes de Jeremias nascer. Olha que coisa. Deus consagra Jeremias e mostra a Jeremias quando ele tinha mais ou menos 17 anos, em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Que coisa tremenda. Aleluia. Então Deus conhecia Jeremias pelo nome, pelo CPF, pelo RG, pelo endereço, porque o DNA foi ele que colocou. Então, Deus conhece você pelo nome. Você não pode se esconder dele.
Você não pode se esconder de Deus, porque Deus conhece você pelo nome. Terceiro ponto, Deus chama em vista de uma missão de serviço ao povo. Ninguém na Bíblia foi chamado por Deus para ficar estacionado, para ficar parado. Ninguém na Bíblia foi chamado por Deus para viver somente na sua redoma, viver somente dentro da sua conveniência. Deus sempre chamou e chama alguém e dota esse alguém de dons para poder cumprir um propósito, para poder cumprir uma missão, para poder viver um chamado. Então é isso que acontece quando nós somos chamados por Deus. Ele escolhe Abraão e ele fala: Abraão, você vai ser uma bênção. Você vai ser abençoado, Abraão, mas eu quero que você seja uma bênção. Porque é uma diferença aqui entre ser abençoado e ser uma bênção. Tem muitos que só querem ser abençoados. E tem outros que querem ser abençoados e querem ser bênção. Então, o que você quer, né? Você quer ser um instrumento de Deus? Você quer compartilhar do amor de Deus para as pessoas? Você quer servir as pessoas com as suas mãos? Nós estamos, né, aqui numa escola de servos e a gente precisa fazer essa pergunta. O que você quer fazer? Né? Você quer servir a Deus? Porque quando você serve aos outros, você está servindo ao próprio Deus. Quando você ajuda alguém, você está fazendo um serviço ao próprio Deus. Então, todo o trabalho que você faz em prol do outro, você está fazendo em prol do próprio Deus, né? Então, Deus, ele sempre vai chamar uma pessoa para abençoar outras pessoas e pode dizer respeito a um povo, né? Ou seja, Deus pode te chamar para você abençoar o seu vizinho, mas pode também te chamar para você abençoar o bairro, a rua, o bairro, pode te chamar para abençoar a cidade que você está, pode te chamar para abençoar o estado que você está, pode te chamar para abençoar o país que você está e pode te chamar para abençoar as nações. Foi Deus que falou para Jeremias: eu te constituí, Jeremias, e te tornei profeta. As nações eu te dei, as nações eu te entreguei. O seu ministério, Jeremias, é um ministério profético. Você é profeta, Jeremias. Você é profeta separado e consagrado por mim, Jeremias. Essa é a sua vocação. Esse é o seu chamado, Jeremias. Esse é o seu dom, Jeremias. Então, vá abençoar vidas, porque Deus sempre tem em vista pessoas. O dom que Deus te deu é para abençoar outro. Amém, queridos? Quarto ponto, escolhe livremente e permite total liberdade de resposta. Ou seja, Deus chama de forma livre, porque ele é um ser livre, e também Deus dota o homem de liberdade. O homem decide se quer ou não. O homem vai escolher aceitar ou não aceitar o chamado de Deus. Então, depende muito se ele de fato quer viver aquilo que Deus tem para a vida dele, né? É uma escolha que ele vai ter que decidir querer ser usado por Deus ou não querer ser usado por Deus. Depende muito de cada um de nós, né? Então Deus chama, mas Deus também dá a liberdade. Dá a liberdade. Tem quantas pessoas online, Felipe? 25? Ok. Bem, depois tu pega o nome do pessoal para poder fazer a lista de presença, viu? No próprio coisa dá para ver, né? Pronto. Porque a pronto e botar o nome, né, não? Pedir pra ele botar o nome é melhor. Gente, faça um favor para mim, coloca o nome e sobrenome, por favor, de vocês, porque isso aí vai servir como critério, tá bom? No final do curso a gente vai dar certificados, né? Falei lá no grupo. Então, por favor, coloca o nome e sobrenome de vocês. No final, né? Pronto, pronto, gente. No final vocês fazem isso, tá bom?
no final, para a gente fazer a lista de presença aqui. Ok. Vocação. Vocação é o encontro de duas liberdades. Por quê? Porque uma é Deus que chama e a outra é o homem ou a mulher que responde. Porque se não há uma reciprocidade, não tem como haver uma execução do chamado. Deus pode te chamar, mas se você não quiser, não tem como fluir esse chamado. Depende exclusivamente da aceitação do chamado. Você já ouviu alguém, né, dizer que não quer viver o chamado de Deus? Você já ouviu dizer alguém que determinou no seu coração não querer viver o chamado de Deus? Pois é, ela tem essa liberdade. Agora sim, é corajoso, né? Eu vou confessar aqui, é corajoso esse cabra ou essa cabra aí que decidiram não viver a chamada de Deus. Porque Deus ele vai fazer de tudo para poder convencer essa pessoa que o chamado dele, que a vontade dele, que o plano dele é melhor, porque ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é bom. O pessoal já botou aí, né, o nome, né? Não tem problema não. Então, o propósito de Deus é bom, gente, né? A chamada de Deus, ela tem um propósito, sem dúvida nenhuma, de alcançar vidas, né, como nós vimos. Então, a vocação é o encontro de duas liberdades: a de Deus que chama e do homem, né, que responde. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Você já respondeu ao chamado de Deus? Né? Talvez você compartilhe esse link com outras pessoas. Então, talvez Deus queira falar com alguém aí, né, que tem um chamado da parte de Deus, mas enterrou o chamado. Não tem isso, né? Que o povo fala, enterrou o talento. Então, pode acontecer justamente isso na vida de algumas pessoas. Tem um chamado da parte de Deus, né? Depois que casou, acabou enterrando esse chamado. Mas ainda há tempo, né? Para você que quer retomar aquilo que você outrora viveu na presença de Deus, né? Vamos lá. A diferença entre profissão e vocação. Isso aqui é importante, gente. Qual a diferença entre profissão e vocação, né? A profissão é o seguinte, são 8 pontos aqui. Primeiro ponto, aptidão ou escolha pessoal para exercer um trabalho. Aptidão ou escolha pessoal para exercer um trabalho. Isso é a profissão. Preocupação principal no ter, no sustento da vida. Pode ser trocada. É exercida em determinadas horas. Se justifica na remuneração. Sexto, tem aposentadoria. Quarto, sétimo, quando não é exercida, falta o necessário para viver. Na profissão, eu quem faço. Gravou aí, né? Vou repetir mais uma vez. A profissão, primeiro ponto, aptidão ou escolha pessoal para exercer um trabalho. Segundo, preocupação principal no ter, no sustento da vida. Pode ser trocada. É exercida em determinadas horas. Se justifica na remuneração. Tem aposentadoria. Quando não é exercida, falta o necessário para viver. Na profissão, eu quem faço. Agora, olha a diferença da vocação. Vocação, chamado de Deus para uma missão que se origina na pessoa como reação à aspiração do seu ser. Eu vou ler todas e depois eu vou comentar, tá bom? Preocupação exclusiva no ser. O amor e o serviço é para sempre. É vivida 24 horas por dia. Não se justifica na remuneração. Não tem garantia de aposentadoria. Vive da providência divina.
Na vocação eu vivo. É forte. Mas vamos lá. Continua aí mesmo, Felipe. Vou só comentar aqui. Chamado de Deus para uma missão que se origina na pessoa, como reação à aspiração do seu ser. Eu vou só fazer uma comparação com a profissão. Primeiro ponto aqui que eu li, chamado de Deus para uma missão, que se origina na pessoa como reação à aspiração do seu ser. Agora, olha o primeiro ponto lá da profissão, aptidão ou escolha pessoal para exercer um trabalho. Ou seja, na vocação você não escolhe, na profissão você escolhe. Na vocação, não é você que coloca dons em você. Na profissão, na vocação, você não escolhe os dons, você não escolhe a unção, você não escolhe ser chamado na vocação. Deus é que toma a iniciativa. Porém, na profissão, você escolhe o que você quer fazer, né? Você escolhe as especializações que você quer ter, você escolhe o curso que você quer entrar, você escolhe a enfim, você que escolhe. Só depende de você, tá bom? Porém, na vocação, tudo depende do divino. Tudo depende do Deus Todo-Poderoso. Tudo depende de como Ele quer que você funcione no corpo de Cristo. Se você vai ser um olho, se você vai ser um coração, se você vai ser um rim, se você vai ser um pulmão, se você vai ser um braço, se você vai ser uma perna, é Deus que escolhe. Se você vai ter o dom da palavra, se você vai ter o dom de palavra de conhecimento, se você vai ter o dom de profecia, é Deus que escolhe. Não diz respeito nem a mim, nem a você. Amém, queridos? Pronto, segundo ponto aqui. Na vocação, a preocupação exclusiva é no ser, o amor e o serviço. Na profissão, a preocupação principal é no ter, no sustento da vida. O problema, sabe o que é? É que muitos que estão vivendo, né, ali, ou pelo menos se dizem, ou se diz estar vivendo na vocação, tem atitudes de profissão, tem atitudes de uma pessoa que está ali vivendo uma profissão. E pastor não é profissão e muito menos título. Pastor é um dom. É como eu falei, né, da outra vez com vocês, os dons do ministério. A própria palavra já está dizendo, são os dons do ministério, não é o título. Como eu disse, tem gente que está gozando do título sem de fato ter o dom. Tem gente que está fazendo muitas coisas por conta dessa prerrogativa do título, ou seja, do privilégio do título, mas ele não tem o dom porque Deus não escolheu ele para ser pastor, por exemplo, né? Então, deixa que Deus faça, deixa que Deus coloque, deixa que Deus flua, deixa que Deus te apresente às pessoas. Não queira que as pessoas, né, porque você tem um conhecimento, seja lá como for, venham apresentar você pelo seu conhecimento. Não, é Deus que faz a diferença. Tem uma pergunta aí, é? Como fazer se... Valéria Tosto. Como fazer se alguém não entender que Deus te chamou? Você sabe, mas o outro não. Você sabe, mas o outro não? Como fazer se alguém não entender que Deus te chamou? Ah, Você sabe, mas o outro não. olha, tudo que depende do chamado de Deus, é Deus que toma a iniciativa, né? É Deus que toma a iniciativa. Então, pelo que eu entendi a sua pergunta, mesmo que o outro não entenda o seu chamado, o seu dom ele vai se manifestar. É como uma árvore. Ninguém pode impedir uma árvore de dar fruto. Ela vai dar fruto, né? Ninguém pode proibir a árvore de frutificar.
ela vai dar fruto, ela vai produzir fruto. Então, é na estação própria, tá bom? Não é no tempo do homem, é no tempo determinado de Deus. É Deus que faz com que a árvore ela produza o fruto na estação própria. Então, mesmo que o homem não reconheça, não entenda, você vai frutificar. Ainda... Ela corrigiu. Como fazer se alguém não entender para o que Deus te chamou? Ah, sim. Acho que a resposta vai ser a mesma, né? Para que Deus chamou. Bom, isso aí está atrelado à questão de busca, né? Quando você busca a Deus, quando você começa a estudar a palavra, o próprio Deus, porque o maior interessado em fazer com que você entenda o chamado é Deus. Então, se você não está entendendo, então você tem que realmente estar ali, fazer um propósito de oração, de jejum, porque o próprio Deus ele vai se revelar. Difícil, eu acho quase impossível, eu acho impossível, na verdade, porque se Deus tem um chamado, o próprio Deus vai. Se é Ele que toma a iniciativa, se é Ele que se manifesta, se é Ele que dá dons, como é que Deus vai privar o entendimento a essas pessoas do próprio chamado, não é? Então eu não acredito nisso. Eu acredito que o próprio Deus ele vai dar sinais. Por exemplo, comigo, vou dar um exemplo meu aqui. Comigo, eu me converti, 2 meses depois eu já fui batizado no Espírito Santo. Antes de ser batizado nas águas. Já eu comecei a ter experiências profundas com o Senhor. Ouvia, ouvia a voz de Deus durante 2 vezes, em 2 episódios específicos, onde Deus estava me alertando de algo. Eu tinha sonhos de revelação já naquela época, Deus me mostrando o que estava acontecendo com pessoas, sabe? Porque eu buscava o Senhor, na época eu fiquei desempregado, então eu comia a Bíblia, eu lia, eu orava, eu jejuava, e com isso eu fui entendendo e tendo experiências com Deus, e as minhas próprias experiências fizeram com que eu entendesse o chamado de Deus, o chamado específico do Senhor na minha vida. Então o próprio Deus, ele se encarregou de revelar a mim qual era o meu chamado, né? E lógico, ele usou também pessoas para poder confirmar isso. Então, se você tem dúvida do seu chamado, busque a Deus. Ore ao Senhor. Faça um propósito de jejum e oração que Deus vai te responder com certeza. Bom? A gente não perguntou. Você tem como desenvolver material com todas as áreas para disponibilizar. Tem sim. Pelo menos os slides eu tenho como fornecer, tá bom? Só uma aula que a gente não conseguiu gravar, tá bom, gente? Mas os slides tem, então vocês podem acompanhar. E os slides também a gente vai disponibilizar, tá bom? Ou melhor, os slides e os links da aula também. Bom, vamos lá. Minha esposa tá falando aqui, viu? A pessoa pode ver quais são os talentos que ela tem, o que ela gosta de fazer. Inclusive, eu falei sobre isso na aula passada. O que você gosta de fazer, isso pode ser um indicativo do chamado de Deus na sua vida. Exatamente, exatamente, exatamente. Amém, exatamente. Então você vai praticando aquilo que está no seu coração, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Terceiro ponto aqui, na profissão pode ser trocada, tá bom? Pode ser trocada. Na vocação, na vocação é para sempre. Enquanto que a profissão você pode trocar, né? Hoje você está no emprego, você, né, recebeu uma promoção, você vai querer desfrutar de outro emprego. Só um minutinho, gente, dá uma pausa. Vem, dá um pulinho lá embaixo para ver se tem mais gente. Porque exatamente foi essa a minha preocupação do pessoal que não tá no. Inclusive, bota ele. Pega o nome deles. Eu fiquei de colocar o irmão no grupo e eu acabei esquecendo. E aí a lista não teve aqui. Mas não vai perder a aula, não. Viu? Aproveita e já vai desfrutando aí. Depois a gente coloca o link da aula completa lá. Então, assim, fazendo um paralelo aqui, né? Entre o tópico 3 tanto da vocação e da profissão, o da vocação é para sempre. O da profissão você pode mudar, né? Olha que diferença, né? Ou seja, se eu tenho uma vocação, eu vou morrer com ela.
E se eu me desviar? Eu não, né? Uma pessoa perguntar. Mas se uma pessoa se desviar, continua com a vocação? Continua. Eu vou ler um texto aqui, gente. Eu não vou ler, não. Eu vou só falar. Romanos, capítulo. Eu acho que é capítulo 14, versículo 11. Depois confere pra mim aí bem. Você é 11, 14. Diz assim: a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus, ele não vai tirar essa vocação da vida da pessoa porque ela se afastou. Continua lá. Quando ela voltar para a presença de Deus, ela pode retomar aquilo que Deus deu a ela. 11, 14, não é isso? É 11, 14? Ah, é. 11, 29, né? Pronto. Romanos capítulo 11, versículo 29. Que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis, né? Ou seja, não importa quanto tempo vai passar, você vai morrer com o seu chamado. Tá bom, gente? Porque o chamado é permanente. Agora, esse chamado é um chamado para aqui, enquanto vida. Lá no céu, a gente não vai ter esse chamado mais não, tá bom? É aqui, enquanto vida, estivermos aqui nessa esfera terrena. Ok, vamos lá para o quarto ponto aqui, né? Na vocação, é vivida 24 horas por dia. Na profissão, você tem uma determinada hora para poder exercer, né? Você tem ali 8 horas para poder trabalhar. E a vocação, não. Porque assim, alguém pode bater na tua porta para poder pedir uma ajuda. E aí você não vai dizer, não, a hora dessa aqui, não, já é 8 horas da noite e meu tempo de trabalho já foi, eu não vou te ajudar, não. Então, assim, eu não posso me. Eu não posso dizer não para quem quer ajuda, né? Porque se Deus colocou uma, uma vocação, que é um dom, que é um chamado na minha vida, Ele quer que eu exerça. Lógico, assim, a gente sabe que tem pessoas que acabam, né, se aproveitando de situações. Mas a gente tem que ter o bom senso, né? E também perceber que tem situações que vai fugir do controle e independente do horário, tem pessoas que vão precisar de fato, né? E independente da questão da, do horário em que você possa estar ali servindo alguém, você está fazendo para o Senhor. Que pergunta aí é? Meu Deus, a tosse em minha. Eu quero. Por favor, meu irmão. Ah, minha água aqui acabou. Pastor, se você já sabe o seu chamado, mas você chega para congregar e ninguém te conhece, o que fazer? Se apresentar ou esperar? Bom, aqui na Renova-me, a gente, graças a Deus, criou um link, né? Justamente para poder conhecer os dons e os talentos das pessoas. Nós fizemos esse link e postamos no grupo, aonde o pessoal, ele colocou, né? As pessoas colocaram ali aonde já trabalhou, né? Qual a área que eles trabalharam em outra igreja, né? E com isso facilitou bastante, porque essa escola de servos é uma resposta a esse tipo de, de trabalho, né? De link que a gente criou e colocou lá. A gente fez né? Criou uma ficha, né? Um formulário, na verdade, e colocou lá. Onde você quer servir, qual o desejo, né? Aonde você quer servir, ou seja, aonde você já serviu ou deseja servir, né? Porque quem deseja servir em uma área é porque sabe que Deus pode estar chamando ela para essa área, né? Então, assim, quando você identifica o seu chamado, isso aqui é importante, gente. Observe o que eu vou falar. Quando você identifica o seu chamado, você vai começar a ser seletivo. Você não vai aceitar tudo, né? Você não vai começar a fazer tudo na igreja. Se você sabe qual é o seu chamado, você vai ser seletivo. Não.
alguém quer me entregar um cargo para me ser o pastor da família. Não, eu não fui chamado para ser o pastor da família, né? Eu fui chamado para o ensino, eu fui chamado para pregar, por exemplo. Então, eu não tenho como aceitar o chamado de pastor de família porque eu não fui chamado para isso. Então, você começa a ser seletivo, né? Agora, no que diz respeito a servir ao corpo, todo mundo foi chamado para servir, tá bom, gente? Se tiver precisando ali de botar umas cadeiras no lugar, não é porque é pastor que não vai colocar a cadeira no lugar. Obviamente que tem diáconos para isso, né? Mas isso não vai anular, né, o fato de que o pastor não possa estar servindo também nesse aspecto, né? Lógico que, biblicamente falando, os pastores ali em Atos capítulo 6, os apóstolos, né, que são pastores também, eles selecionaram 7 pessoas chamadas de diáconos, né, para poder servir a mesa, né? E os pastores, os diáconos, eles serviam ao ministério da oração e da palavra, né? Porque cada um tem que fluir no dom que foi chamado, né? Pronto, meu irmão, obrigado. Gente, respondendo, eu acho que eu consegui responder essa pergunta da irmã, né? No caso da Renova, minha irmã, Marilene, a senhora, né, se não se inscreveu lá, se não colocou em que área a senhora quer atuar, a senhora pode fazer isso, tá bom? Depois a senhora pode me procurar ou procurar minha esposa, Lidiane. A gente pode encaminhar a senhora e identificar o talento da senhora, né? E a senhora já está já fazendo a escola de servos, isso é muito bom, tá bom? Vamos lá. Mais alguma pergunta, Felipe? O 5, número 5 aí, de ambos, profissão e vocação. Na profissão, diz assim: tem aposentadoria. E na vocação é para sempre, né? Por que para sempre? Porque você vai continuar servindo, mesmo com. Ah, não, cadê? É vida 24 horas. No quinto, né? Não se justifica na remuneração. Ah, sim, gente. O 5 se justifica na remuneração, a profissão. Só corrigindo aqui. Na profissão se justifica na remuneração. Na vocação não se justifica na remuneração. Mas não é digno o pastor de receber salário? Não é isso, né? É que quem de fato tem o chamado, ele não faz porque tem um salário, entendeu? Ele continua servindo mesmo sem salário. Tem muitos pastores que servem ao Senhor mesmo sem salário. Não é que ele não seja digno, é digno porque a Bíblia fala: digno é o obreiro do seu salário. Aquele que fala do altar deve comer do altar, né? Agora a questão toda é a seguinte: por exemplo, eu recebo um salário, só que aí, por uma situação ou outra, né, a igreja não pôde me pagar o salário. Eu vou deixar de servir porque eu não recebo mais salário? O que eu vou fazer é, infelizmente, não poder servir na carga horária que eu servia antes. Mas eu vou continuar servindo, né? Porque eu preciso agora eu arrumar um outro trabalho que me dê sustento. Não é verdade? Então, então, há essa diferença. Gente, essa tosse tá me acabando, né? Então há essa diferença. Quando a gente serve por amor, não há dinheiro que vá nos comprar, não é? Quando a gente exerce por amor aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu não vou cobrar oração, como alguns estão fazendo aí. Eu não vou cobrar, né, uma unção, né? Eu não vou cobrar a água de Israel, né? Eu não vou, né, o feijão ungido. Isso aí é um absurdo, né? É você não realmente conhecer as escrituras, né? Então, o chamado não se justifica na remuneração, quando se trata de vocação. Eu vou continuar servindo a Jesus mesmo sem remuneração. Tá gravado aí, ó. Tá gravado aí. O que eu não vou poder fazer é trabalhar, né?
como eu trabalhava antes, mas eu vou continuar trabalhando para o Senhor, né? Eu vou continuar ensinando, vou continuar pregando, enfim. Essa é a grande diferença, tá bom, gente? Número 6 aí. Não tem garantia de aposentadoria. Vive da providência divina. Essa é a diferença da vocação e da profissão, que é justamente a vocação não tem aposentadoria e vive da dependência de Deus. A profissão tem aposentadoria. Obviamente, gente, que tem igrejas hoje, né, que elas estão se preocupando com a aposentadoria dos seus pastores, que também é digno isso, né? Mas quando se trata disso aqui, observe, é que você pode continuar trabalhando para o Senhor mesmo depois que você se aposentar. Não é a aposentadoria ali formalizada que o estudo está querendo apresentar. Né? Porque alguém pode dizer assim, não, a partir de hoje eu me aposentei e ninguém venha me pedir oração que eu não vou fazer mais. Né? Alguém pode dizer assim, não, a partir de hoje ninguém venha me pedir para me pregar que eu não vou pregar mais. Nesse sentido, entende? Então, se o cara tem um dom, né? Se a mulher tem um dom, o dom é pro resto da vida dele. Ele pode ficar ali no hospital, ali, ele vai dar frutos, porque a vocação é inerente, ou seja, é intrínseco ali, tá dentro da alma dele, é um chamado que é muito mais forte do que ele. Ele vai abrir a boca e o dom que Deus deu a ele vai alcançar vidas. Ele pode estar num leito de hospital, mas quando ele abrir a boca, Deus vai usar a vida dele, porque é o dom de Deus sobre a vida dele. Então é muito além do que a gente possa imaginar. Não é, o dom não se aposenta, tá bom, gente? O dom não se aposenta. O dom tem que ser exercido. O dom tem que ser compartilhado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administre o dom para o outro conforme recebeu. Então, como eu disse, o meu dom serve o outro, o seu dom serve a mim. E todos nós trabalhamos, né, de acordo com essa engrenagem do corpo. Todos devem fluir nesse dom. E a gente não pode estabelecer aposentadoria para o dom, gente. Porque a vocação e o chamado, como eu disse, né, faz parte desse dom que Deus te deu, que não pode morrer. Esse dom só deve morrer quando você de fato morrer. Mas enquanto você tiver fôlego de vida, você vai estar fluindo no dom. Ok? Então não tem aposentadoria. Diferente da profissão que tem aposentadoria. Aposentadoria no sentido de você não conseguir mais exercer. Porque quando chega a profissão, né? Ou melhor, aposentadoria dentro de uma carga horária de anos de trabalho, você vai se aposentar e você vai parar de fazer aquilo que você fazia antes. O dom não. O dom você pode se aposentar na igreja, né? A igreja pode ter ali um programa de aposentadoria para o pastor. O pastor vai se aposentar ali formalmente, mas ele vai continuar fazendo a obra de Deus. É isso que deve ser feito. O pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, ele se aposentou, né, da igreja ali, do cargo de pastor, mas ele continua exercendo o dom de pastor. Né? Ele continua ministrando, ele continua compartilhando da palavra de Deus. Então não parou ali. Essa é a grande diferença. Sétimo aqui, a profissão, quando não é exercida, falta o necessário para viver. Né? Quando não é exercida, falta o necessário para viver. Isso na perspectiva da profissão. A vocação, por outro lado, ela é diferente. Não tem garantia de aposentadoria. Vive da providência. Oxê, tá faltando um aqui. É verdade. Faltou o sétimo aqui, mas vamos lá. Mas dá para entender que quando não é exercida, falta o necessário para viver. E na profissão e na vocação, você vai depender exclusivamente da providência divina. Você vai viver, né, segundo os recursos dos céus. É o próprio Deus que vai
suprir todas as suas necessidades. Mesmo você ali, né, falando, pregando, ensinando, o próprio Deus ele vai levantar os recursos necessários. Gente, como a Bíblia fala, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É o justo, tá bom? É o justo. Eu vejo pessoas aí dizendo que estão passando dificuldade, aquela coisa ou outra. Mas Deus, ele sempre supre as nossas necessidades, tá bom? A gente pode passar dificuldade? Pode, né? Mas o próprio Deus, ele vai se utilizar desse problema para também trabalhar em alguma área da nossa vida. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz, ele cumpre um propósito. Tá bom, gente? E ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Ai, deixa eu beber aqui um água. Eu vou pular para o oitavo, né? Vou ter que pular para o oitavo aqui na profissão. Na profissão, eu quem faço. Na vocação, eu vivo. Na profissão, eu faço. Na vocação, eu vivo. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente é dependente de Deus, quem faz é Deus por nós. Ele se utiliza da nossa vida para cumprir o seu propósito. Na profissão, a gente pode fazer muitas coisas segundo a nossa imaginação, segundo aquilo que o patrão manda, segundo aquilo que o gerente está né, dirigindo. Mas na vocação, quem é seu gerente é o Espírito Santo de Deus. Na vocação, é Deus que vai orientar você como é que você deve fazer. Lembra que eu falei? Antes de querer fazer alguma coisa, devemos aprender como fazer. Devemos aprender como nós devemos fazer. Não é só querer fazer, mas como fazer. Então, é isso justamente aqui, né? Na vocação, eu vou fluindo no Espírito. Eu vou executando aquilo que o Espírito Santo está me direcionando. Vocês não imaginam como isso é uma realidade. Quando às vezes eu estou ministrando a palavra, eu não escrevo muitas coisas que eu falo ali. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai falando através da minha boca. Assim acontece com o pastor Joel, assim acontece com qualquer um que se utiliza desse dom da palavra, para ministrar a palavra de Deus. Tem coisa que às vezes a pessoa fala, rapaz, você falou isso, isso e isso. Eu falei, eu não lembro de ter falado isso. É porque o próprio Deus se utiliza de palavras, né? É como a própria Escritura. Vocês acham que os homens de Deus que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, eles achavam que isso que eles escreveram se tornaria Bíblia Sagrada? Não. O que Davi escreveu, você acha que na mente de Davi ele imaginava que isso se tornaria as Escrituras? Jamais. Porque eles escreveram para um povo específico, para uma cultura específica. Mas isso se tornou universal, né? Para todos nós. Porque os homens de Deus não falaram segundo a vontade deles, mas inspirados pelo Espírito Santo. Pedro vai falar isso, se não me engano, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 20 a seguir, que homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram, mas esses homens, nunca imaginaram que as escrituras, que as palavras deles se tornariam escrituras. Não é? Então Deus ele trabalhou de uma forma muito poderosa através desses homens, porque a palavra de Deus ela é inspirada
embora homens, né, falíveis tenham sido usados para escrever, foi o sopro de Deus que causou essa inspiração. É por isso que você vê tanta perfeição na Bíblia. É por isso que você vê como as coisas elas se encaixam perfeitamente. Parece que um sabia do outro, né? Parece que um escreveu, né, entendendo o que o outro escreveu, mas não, né? Foram durante 1500 anos, ou seja, o próprio Deus é que trabalhou durante 1500 anos na história, dentro de uma, um trabalhar, né, poderoso do Espírito Santo, inspirando esses homens a escreverem aquilo que hoje nós temos nas nossas mãos. Glória a Deus por isso. Porque assim acontece também com todos nós, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, o nosso tocar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso orar é diferente, a nossa palavra é diferente. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós colhemos resultados, nós observamos os frutos, nós sabemos que é Deus que está fazendo através de nós. É diferente quando você é usado, né, por Deus. Você percebe quando é uma fala sua e quando é uma fala de Deus. Quando você está ali fluindo no dom e quando você não está fluindo no dom. Então para mim isso é uma coisa que me chama a atenção. Como Deus ele se utiliza de pessoas tão insignificantes como nós, né? Insignificantes como nós. Mas Deus ele nos valoriza, né? Nós não somos o que nós vemos, nós somos aquilo que Deus já viu. É diferente. Você pode olhar para você e achar que você não é capaz de exercer algum tipo de trabalho, né? Mas se Deus te deu o dom, Ele também vai te dar os meios para você exercer o dom. Se você foi chamado por Deus para poder trabalhar na obra dele, tenha certeza, meu irmão. Tenha certeza, minha irmã. É Deus que vai se encarregar de colocar todas as ferramentas necessárias para você trabalhar na obra dele. Ninguém na presença de Deus é inútil, porque podemos ser chamados, né, por Deus quando nós, de fato, não tínhamos capacitação nenhuma, nós não tínhamos recurso nenhum, mas quando nós viemos para Deus e aceitamos o seu chamado, os recursos de Deus começam a fluir dentro de nós. A capacitação de Deus começa a ser uma realidade dentro de nós. E isso é poderoso, isso é glorioso, meus queridos irmãos. Então, eu quero finalizar, eu acho que a gente já bateu em 1 hora, né, mais ou menos. A gente só deve permitir, tá bom, irmãos? Que Deus flua através de nós, né? O Espírito Santo ele quer fluir através de nós. O Espírito Santo quer tornar a nossa vida significante. Porque se o Espírito Santo está dentro de nós, e eu aqui tomo as palavras do apóstolo Paulo, nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você é vaso de barro, eu sou vaso de barro, mas há um tesouro dentro de nós que flui e que faz toda a diferença. Então, quando você estiver servindo, querido, quando você estiver servindo, querida, é Deus que vai tocar através da sua mão, através da sua voz, através do seu serviço. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso. Tudo que Deus precisa é que você se coloque à disposição. Tudo que Deus quer é que estejamos disponíveis para Ele, que estejamos com a nossa vida voltada para o Senhor, porque tudo que foi dito aqui a respeito da vocação, você deve realmente estudar e perceber e mudar essa mentalidade, né? A nossa mentalidade tem que ser alterada
É por isso que o apóstolo Paulo fala, e eu sempre falo sobre isso. Isso aqui é uma chave que gira dentro de nós. Se a nossa mente for renovada, a gente vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se a gente não tiver com a mente renovada, a gente jamais vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso renovar nossa mente. O nosso espírito ele foi renovado, o nosso espírito foi vivificado, mas a nossa mente precisa renovar todos os dias. Renovar no entendimento, para a gente experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é preciso a gente entender que a gente não vive mais segundo a ótica do mundo, segundo os padrões do mundo, segundo o que o mundo dita como deve ser feito, sabe? Os padrões do mundo não são os padrões do reino. Os padrões do reino, eles são diferentes, porque o Deus que nos chamou, ele nos chamou para sermos diferentes, para nós nos comportarmos de forma diferente, né? Então, tudo isso está de acordo com a chamada de Deus sobre a sua vida. Se você for chamado por Deus, você terá todos os recursos de Deus para você viver o chamado dele na sua vida. Amém, queridos? Então, eu vou encerrar, tá bom? Tem alguma pergunta aí, gente? Alguma pergunta? Pessoal, você que entrou depois, coloca o seu nome, por favor. Seu nome e sobrenome, porque a gente vai fazer a chamada e colocar na nossa lista, tá bom? De chamada aqui. Então, coloca o seu nome e sobrenome, por favor, tá bom? Eu acho que eu respondi. Qual foi? É, já respondi. Alguém mais pergunta? Acho que não. Tem quantas pessoas aí? 29. Maravilha. Então, acho que não tem mais, gente. Eu quero agradecer a vocês, tá bom? Que participaram aí da aula. Eu prefiro a aula presencial, viu, gente? É melhor, eu gosto do calor humano, né? Mas esse recurso aqui será um recurso que nós iremos utilizar sempre quando for necessário, tá bom, gente? E sem dúvida nenhuma que vai ter momentos que a gente vai recorrer a ele em outros cursos, né? Que é um recurso que, sem dúvida nenhuma, nos aproxima também. Mas semana que vem estaremos de volta, né? Se Deus quiser, com a aula presencial, tá bom, gente? Aula presencial na quinta-feira, tá bom? Mas iremos sempre estar nos comunicando ali no grupo. Eu vou colocar o link da aula de hoje e também vou colocar os slides, né? Assim que terminar aqui, eu já vou mandar o slide aí para o grupo, tá bom? E para vocês aí estudarem em casa direitinho e se aprofundarem. Aqui é só um slide, né, de direção aqui de guia, mas vocês estudam em casa e se aprofundam um pouco mais aí, tá bom? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso em tua presença. Nosso desejo aqui, essas pessoas que aqui estão assistindo a aula, que aqui estão participando desse curso, Senhor, de obreiros, escola de servos, possam de fato servir a Ti com gratidão, com amor, com afinco, Senhor, com comprometimento, com excelência, que possamos juntos crescer na obra, crescer em Cristo, e que possamos juntos, Senhor, ó Deus, cumprir a Tua vontade e viver aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Te agradecemos por tudo. Abençoa cada um, meu Pai, que esteve conosco, aqueles também que não puderam estar. Abençoa todos nós. No nome de Jesus, nos dê uma boa noite de sono, de descanso. É isso que nós te pedimos agora e sempre, Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe. Grande abraço. Fica com Deus, tá bom?